Bom dia, queridos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja sobre nós. Amém. Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 27. Diz assim: Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares. Ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio, Senhor, que verei a tua bondade na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queridos, esse é um salmo maravilhoso, salmo de Davi, o nosso poeta, o nosso salmista, tão querido, né, amados? Os salmos de Davi, os salmos em si, eles mostram a alma do salmista. E aqui você percebe claramente, o título já fala anelo pela presença de Deus. Fala de um desejo, uma expectativa pelo Senhor. E ele começa esse salmo clamando ao Senhor, como que, adorando Ele. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? E ele começa logo em seguida a citar questões de adversidades. Eu acredito que Davi compõe esse texto, esse salmo, num momento de tribulação, de adversidade. Eu não acho que foi uma lembrança vaga dele, não. Eu acho que ele estava aqui realmente passando por conflitos. Davi era um homem de guerra. Ele é um homem de guerra, mas ele era muito conhecido porque ele era um adorador. Ele era um homem que derramava sangue. Deus deu para Davi uma maestria, uma habilidade com a espada, que não havia quem vencesse Davi. Quando Davi ainda estava apacentando as ovelhas, Davi já era um menininho corajoso. Ele já era um rapaz forte, mas alguém que confiava plenamente no Senhor ainda muito novo. Ele tinha uma confiança no Senhor que, assim, se eu pudesse usar esse termo, eu diria invejável, sabe? Admirável, para não ficar feio. Porque poucas pessoas como Davi, queridos, poucas pessoas, poucos adoradores como Davi. Davi, ele lutava com a espada na mão e na sua boca ele estava também usando a espada da adoração. Ele usava as duas coisas com muita habilidade. O segredo das vitórias de Davi era exatamente a confiança, a convicção, a firmeza que ele tinha no Senhor. Sabe, Jeremias diz que bendito é o homem que confia no Senhor e que tem no Senhor a sua esperança. Esse era o segredo da vida de Davi. Ele era feliz porque ele confiava plenamente no Senhor. Ele não se gabava das suas vitórias. Ele confiava tão somente em Deus, no Deus que era a sua salvação. Você vê quando você vai ler nesse salmo, por exemplo,
Logo depois que ele declara que o Senhor é a luz e a salvação dele, ou seja, ele pergunta: de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida? A quem temerei? E aí ele vem falando: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos que tropeçam e caem. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então você percebe que ele está ali numa iminente guerra, num iminente conflito. E as batalhas ali eram corporais, não havia armas de fogo. Era assim, era tete a tete. E ali ele está possivelmente num momento como esse. Então é como se ele corresse para esse lugar. Eu imagino quando eu leio Salmo, Davi ele vê que estoura a guerra, então ele corre para o seu esconderijo, que era o lugar da adoração. E ele entra nesse lugar falando: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem que eu vou ter medo? De 10 milhares? De milhares? Não, Senhor. O Senhor é a força da minha vida. É por meio do Senhor que eu tenho tido vitória. Gente, Davi, quem capturasse Davi seria assim o bambambam, porque Davi não conhecia derrotas. Então você imagina como que Davi devia todos os dias estar alerta com possíveis ataques, com possíveis ameaças ao seu trono ou a invasão à sua nação. Ele era um homem, queridos, que possivelmente eram milhares, eram nações que desejavam e ansiavam pôr as mãos sobre ele. E quem o capturasse é como se fosse na época que capturaram Fidel de Castro e tantos outros, Hitler. É diferente porque Davi era um homem que lutava com as armas do Senhor, era um homem bom. Mas para você ter uma noção tipo assim, de que ele era um homem que ele era intocável, um rei intocável, que comandava, que liderava, que lutava as guerras do Senhor. Então quem quisesse capturá-lo seria assim, se faria desfile diplomáticos, né? Como honra por ter capturado. Mas era o Senhor quem lutava por Davi, por isso o mérito das vitórias dele era totalmente para o Senhor. Então, queridos, ele vivia com essa ansiedade eminente de guerras o tempo todo. E ele fala que se estourar contra a minha guerra, eu confiarei no Senhor. Confiarei no Senhor. O segredo das vitórias de Davi era que ele corria para a presença do Senhor. Ele não confiava na sua força, ele não confiava nos seus exércitos. Toda vez que alguma adversidade, que a tragédia estava para chegar, ele corria para esse lugar. E olha que interessante. Você vê aonde está o tesouro do coração de Davi quando ele declara o verso 4. Ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ora, Davi era um rei poderosíssimo, já havia conquistado vários reinos. Então, ou seja, de tudo que Davi podia ter e ainda pedir ao Senhor, riquezas, fama, glória, mulheres, presentes, construções, palácios, Davi vira para o Senhor e fala: uma coisa apenas eu peço ao Senhor, e essa eu buscarei, essa eu vou cavar, essa eu vou trilhar esse caminho, e a coisa é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza e meditar dentro do seu templo. Olha aí o segredo desse homem. Imagina você poder fazer milhares de pedidos ao Senhor e você escolher uma coisa. Senhor, eu só quero ficar aqui. Eu só quero poder te ver, eu só quero poder te contemplar, eu só quero poder te conhecer mais. É a única coisa que eu te peço. Deixa eu ficar na tua presença, deixa eu ficar nesse lugar. Aí está o tesouro de Davi, gente. Tudo que ele tinha de mais precioso era a presença do Senhor. Olha, e agora olha o segredo da confiança dele. Ele fala: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscai a minha presença, Davi. Davi, eu estou te chamando, buscai a minha presença. E ele fala que quando essa voz ocorre no seu coração, ele diz rapidamente: buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
Buscarei, Senhor, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeita o teu servo. Quando Davi ouvia a voz do Senhor chamando por ele, Davi largava tudo o que ele estava fazendo e ele ia se encontrar com o Senhor. E ali ele se despia da coroa, se despia das roupas de rei, porque ele estava diante do seu rei. Ali ele era um homem simples, um homem comum diante do seu Senhor. Ele não se preocupava com o seu título, com a fama que ele tinha, o maioral, o poderoso rei Davi. Não, só um rei, só o rei dos reis, só o meu Senhor, a força da minha vida, a vitória das minhas guerras é o Senhor. Querida, aqui está um segredo para nós nessa manhã. Confiar tão somente plenamente no Senhor. Ele diz ainda, se estourar contra a minha guerra, ainda que eu esteja só, ainda que todos me desamparem, inclusive meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. O Senhor não me deixará à mercê dos meus inimigos, dos meus adversários. A confiança dele estava no Senhor, totalmente. Ele diz para ele mesmo na sua alma, espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica, espera pois pelo Senhor, pois eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Sabe, nós precisamos aprender com esse homem a escolher esse lugar. A quando nós ouvirmos a voz do Senhor a nos chamar filhinho, filhinha, vai para o nosso lugar, vai para o nosso jardim. Nós largarmos tudo, irmãos, ainda que seja uma coberta, ainda que seja uma série da Netflix, ainda que seja um papo gostoso com um amigo, peça licença. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por que o Senhor está me chamando? Davi estava aqui, olha, possivelmente a estourar uma guerra ao seu redor, e ele correu para o Senhor. Nós nunca saberemos quando está para nos estourar uma guerra, o dia mau, o dia da angústia, o dia da adversidade, nós nunca sabemos, mas o Senhor sabe. E às vezes Ele está te chamando para esse lugar porque Ele quer te preparar, Ele quer te habilitar, Ele quer te orientar, Ele quer te dar conselhos. Ele está falando aqui, olha, Senhor, guia-me por tuas veredas plenas, guia-me nos teus caminhos, porque os inimigos estão me espreitando. Então às vezes o Senhor está querendo te dar livramento e você não consegue desligar a televisão. O Senhor está querendo te dar conselhos ou te dar uma orientação que é séria e você não consegue levantar debaixo dos edredons. De tudo que Davi podia pedir ao Senhor, ele escolheu uma coisa: estar na presença dele. E ao Senhor ele concedeu toda a honra, toda a glória, todo o mérito das suas guerras, das suas conquistas. A quem nós daremos o crédito das nossas vitórias? Você só vai desfrutar de vitórias do Senhor se você de fato estiver se escondendo nele. O Senhor nos chamou para um lugar de confiança, para um lugar de dependência. Se esconda no Senhor. Esconda no seu recôndito no tabernáculo do Senhor. Ele te acolherá e te dará vitórias e livramentos. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o seu dia.